Confirma aí, tá gravando agora, né? Beleza. Eu vou fechar o chat aqui. Se tiver alguma dúvida, acho que pisca minha tela aqui. E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês avisam que a gente vai parando aos pouquinhos, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível para vocês não ficarem saco cheio de mim aqui. Vamos lá. Então, o tema das nossas próximas aulas, né, serão as hemorragias. Opa, como faz para passar? Serão as síndromes hemorrágicas na gestação. Então a gente tem que saber o quê? Que toda vez que a gente tem um sangramento na gravidez, isso é motivo de muita angústia para a gestante, porque todo sangramento na gravidez está associado à perda gestacional. Então, toda vez que a mulher tem um sangramento, ela vai achar que ela está perdendo o bebê. Então, ela vai procurar o atendimento e a gente vai ter que tentar confortar elas, porque a grande maioria das vezes, graças a Deus, isso vai ser normal e não vai ser nada. Tá? Então, a gente tem que saber lidar muito bem com esse tipo de situação. Quando a gente fala em hemorragia na gravidez, a gente vai dividir isso em dois momentos. E a aula de hoje a gente vai falar apenas sobre as hemorragias da primeira metade da gestação. Por quê? Porque as causas de sangramento no começo da gravidez são diferentes das causas de sangramento no final da gravidez. Então, basicamente, a gente tem três motivos para a mulher ter sangramento durante a gravidez. E é claro que eu estou falando de sangramento de origem obstétrica. Eu não estou falando de sangramentos do colo, por doenças do colo, ou eu não estou falando de lacerações vaginais no paciente que teve relação sexual. Estou falando de sangramentos de dentro do útero. A gente vai estar falando nesse momento de abortamentos, gravidez ectópica e mole datiforme. Essas são as três causas de sangramento no começo da gravidez e a gente vai falar aí um pouquinho mais sobre cada uma delas daqui para frente, beleza? Então, primeira coisa, abortamento. O que a gente precisa saber sobre abortamento? Abortamento, eu já comentei com vocês que é o quê? É a perda fetal com menos de 22 semanas ou meio quilo. Então, toda vez que o bebê nascer, né, antes de 22 semanas, a gente vai considerar um abortamento. Veja que 22 semanas é um pouquinho além da metade da gravidez, tá? Então, a metade da gravidez seria aí mais ou menos com 20 semanas, né? Uma gravidez tem mais ou menos 40 semanas. Então, se o bebê nascer com até 22 semanas, a gente vai considerar isso um abortamento. Quais são, e sempre que a gente for falar das doenças na gravidez, eu vou comentar com vocês quais são as pacientes que têm maior risco de ter determinada situação. Então, quais são os pacientes que têm mais risco de ter um abortamento? Veja que quando eu falo de maior risco, não significa que a condição vai levar a um abortamento. Quer dizer que eu estou comparando duas populações. Por exemplo, as mulheres com idade materna mais avançada, elas têm mais chance de ter abortamento do que mulheres mais jovens. Então, acima de 35 anos, começa a aumentar o risco de abortamento. E esse risco é progressivo conforme a idade vai passando. Então, as mulheres com mais de 40 anos têm maior risco. As mulheres acima de 45 anos têm maior risco. O máximo que eu já vi foi uma gestante de 55 anos, acreditem, né? Então, quanto mais tempo passa, maior a chance de abortamento. Uso de álcool ou drogas ilícitas. Quando comparo população de mulheres que utiliza drogas ilícitas, elas têm maior taxa de abortamento comparado com as mulheres que não utilizam. Tabagismo também, drogas lícitas no caso. Então, mulheres que fumam têm maior risco de abortamento. A gente vai ver que tabagismo é fator de risco para um monte de situações aí na gravidez. Uso de DIU. Então, mulheres que engravidaram utilizando o DIU. Claro que isso é muito, muito raro. Os DIUs hoje estão aí em segundo lugar nos melhores métodos contraceptivos, só perdendo por implante. Mas se eu comparar uma porcentagem de mulheres usando DIU que engravidaram com a população que não está usando DIU, a taxa de abortamentos é maior. E
pacientes que têm abortamentos prévios. Então, ter tido um abortamento aumenta o risco de ter outro abortamento, principalmente em quais situações? As situações em que a causa do abortamento é uma causa materna, tudo bem? Então, quando eu estou falando em causas de abortamento, e agora eu vou falar de etiologia, quais são as possíveis causas? Olha só, primeira coisa, o abortamento, a maioria das vezes, acontece por anormalidades cromossômicas. Então, aneuploidias. O que eu sempre explico para as pacientes? Muito provavelmente, esse bebê teria um defeitinho, né, genético que é incompatível com a vida. E nem na fase embrionária fetal ele conseguiu sobreviver. Então, olha que 70% das vezes a causa é genética. Tem tratamento isso? Não tem. Então, a grande maioria das vezes, o abortamento vai acontecer, independente do que a gente faça. Quais são as outras causas, pouco menos frequentes? Olha só, doenças endócrinas, hipotireoidismo descompensado, diabetes mellitus descompensado. Então, pacientes que já tinham hipotireoidismo ou diabetes, aumenta a chance de ter abortamento. Distúrbios imunológicos, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, a SAF, é a tendência da mulher à formação de trombos, ou seja, o sangue coagula dentro do vaso sanguíneo. E aí esse sangue coagulado, ele vai entupir, bloquear o fluxo nos vasos placentários que estão se formando, e aí não tem fluxo sanguíneo para o bebê em desenvolvimento. E aí podem ocorrer abortamentos. E outras infecções, por exemplo, aqui a sífilis, toxoplasma, HIV, rubéola e um monte de outras infecções que podem causar os abortamentos. A gente vai ter aula separada de hipotireoidismo na gravidez, de diabetes na gravidez, de trombofilias e de todas essas infecções na gravidez. E lá nessas aulas a gente vai falar que essas situações podem levar ao abortamento. Tudo bem? Então veja que essas situações aí correspondem a 99,9% de todas as causas de abortamento, sendo que as anormalidades cromossômicas são a mais comum. Eu vou perguntar na prova de vocês qual é a anormalidade cromossômica mais comum aí durante a gravidez. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho um pointer. Aqui, eu tenho um laser pointer. Então, anormalidades cromossômicas são a maioria das situações. Tudo bem? Então, quando a gente vai classificar os abortamentos, a gente vai separar isso em dois momentos: os abortamentos precoces, que seriam aqueles que acontecem no primeiro trimestre, e os abortamentos tardios são aqueles que acontecem no segundo trimestre. Essa é uma classificação bem simples e fácil de entender. A outra classificação que a gente tem para os abortamentos, ela é um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais completa. Olha só, eu tenho uma ameaça de aborto, eu posso ter um aborto completo, um aborto incompleto, inevitável, um aborto infectado e um aborto retido. Veja que, basicamente, né, se eu tirar aqui, com exceção do abortamento infectado, os outros, eles são todos basicamente uma evolução, é uma historinha, uma sequência. E você vai ter essa classificação dependendo do momento que você fez o diagnóstico. Então, inicialmente, uma paciente que tem um sangramentozinho e não abortou, eu estou diante de uma ameaça de aborto. Pode ser que esse bebê venha a óbito dentro da barriga, e se você fizer o diagnóstico nesse momento, eu vou ter um abortamento retido, ou seja, o embrião, o feto, ainda está dentro da barriga. Essa mulher vai ter o sangramento e vai começar a eliminar esse material, sendo que ela vai partir para um abortamento inevitável, ou seja, ela está em processo de abortamento. Eu não sei porque está fora de ordem isso aqui.
E aí, a partir de um tempo, ela vai eliminar o bebê, vão ficar os restinhos da placenta, a gente vai chamar isso de aborto incompleto, e os restinhos placentários vão sair, e aí a gente vai ter um abortamento completo. Então, isso aqui é uma evolução. Ameaça de aborto, aborto retido, abortamento inevitável ou em curso, abortamento incompleto e, por fim, abortamento completo. É isso aqui que vai acontecer na história natural do abortamento. E dependendo do momento em que a gente descobrir o abortamento, a gente vai pegar a paciente aí, né, em dessas classificações. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas para a gente tentar entender o que está acontecendo. Olha só, ameaça de aborto é uma situação que acontece em cerca de 20% das gestações. Veja que é muito, muito comum, ou seja, uma em cada 5 mulheres vai ter um sangramento no início da gravidez e a gravidez vai seguir naturalmente até o final, sem problema nenhum, e o neném vai nascer. Só que toda vez que essa mulher tiver um sangramento, ela vai desesperada ligar para o seu obstetra, vai desesperada chegar até o pronto-socorro. Então, a gente vai ter que atender essas mulheres aqui e a grande maioria das vezes vai estar tudo bem. Geralmente essas pacientes, olha só, elas chegam para a gente com sangramento mínimo ou já ausente, ou seja, ela vai chegar para a gente e falar o quê? Eu tive um sangramento, mas agora não está mais sangrando. Na hora que você examinar, já parou de sangrar. Essa paciente, ela pode ter até um pouquinho de cólica, mas a grande maioria das vezes a cólica também vai estar ausente. Então ela teve um sangramento, mas está tudo bem. O colo do útero não abriu, é óbvio, não saiu nada ali por ali, não saiu material, não saiu embrião, não saiu restos de placenta. Então o colo vai estar fechado. E, óbvio, se for possível palpar o útero no abdômen, sempre depois das 12, 13 semanas, o útero vai estar com tamanho normal. Tá tudo bem. O valor de beta-HCG é normal, se você tiver disponível, vamos dosar o valor de beta-HCG e o batimento cardíaco fetal está presente, seja na ausculta abdominal, seja pela realização de ultrassom. Então veja que, mesmo sem a presença do ultrassom, a gente pode suspeitar de que esse sangramento não foi nada de grave só pelas características. Então, a paciente está com sangramento mínimo, está com uma coliquinha leve, mas eu examinei, não está mais sangrando, o colo está fechado, muito provavelmente está tudo bem. Se eu conseguir fazer a ausculta do batimento cardíaco fetal com um sonar, né, pelo abdômen, se for possível, com mais de 12 semanas, se não, realização de ultrassom. A gente já vai falar sobre cada um deles. Tudo bem? Quando eu falo em abortamento completo significa o quê? Que houve expulsão completa do embrião e do saco gestacional. Simplesmente saiu tudo. Essas pacientes aqui, o que eu vou ver dessas pacientes aqui? Se já saiu tudo, o que eu vou ver? O sangramento já parou. Então, essa paciente chegou no estágio final do abortamento, que é parou de sangrar, parou a cólica, então ela teve uma cólica, teve um sangramento importante, de maior volume, mas tudo isso já sumiu. E o colo que tinha aberto já voltou a fechar. Então, essa paciente aqui, ela vai chegar para a gente bem, sem queixas no momento. Olha, eu tive um sangramento, com frequência elas vão fotografar o sangramento, vão mostrar uma foto ou vão levar num papel, saiu isso aqui de mim, ou então caiu no vaso sanitário, que é muito comum acontecer, tá? Porque ela estava com sangramento, estava com cólica, sentou no vaso e saiu o material e saiu tudo. O útero vai estar diminuído de tamanho. Vejam na foto aqui, ó. Sempre que a gente vê o ultrassom, aqui em cima é onde está o sonar. Tentem acompanhar aqui comigo. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui para vocês. O contorno do útero está aqui. Nossa senhora, estou muito ruim. O contorno do útero está aqui.
Eu precisava de um mouse que eu não tenho. E essa linha do meio aqui é a cavidade, é o endométrio. Ó. Então o endométrio está fininho, o médico mede aqui, não dá para ver mais o material dentro da cavidade uterina. Tudo bem? Então o útero já está vazio. Nossa, sério que vai ficar esse negócio aqui? Como que apaga? Os valores de beta-HCG já começam a diminuir, porque não tem mais placenta, não tem mais o tecido placentário produzindo beta-HCG. Tudo bem? Então, essa paciente aqui, ela vai chegar para a gente bem já. Ela já teve o sangramento e já teve a cólica e o colo já voltou a fechar. Beleza? Quando eu estou falando de abortamento incompleto, significa que não houve a expulsão completa. Óbvio, geralmente o que acontece é o que? Sai o embrião, porém o restante do saco gestacional ou do tecido placentário permanece dentro da cavidade uterina. Então eu tenho material dentro da cavidade uterina. Então essa paciente aqui com abortamento incompleto, ela vai continuar sangrando, porque não saiu tudo. Então pacientes que chegam com sangramento ainda durante a gravidez, muito provavelmente elas têm material dentro do útero. Essa paciente aqui, às vezes ela tem um pouquinho de cólica, porque ainda está saindo material. Não é uma cólica absurda, tá? A cólica maior ela vai acontecer durante o processo de expulsão do embrião. Mas essa paciente aqui que só tem o restinho de placenta, ela vai estar com um pouquinho de cólica, um pouquinho de sangramento, dependendo do quadro, tá? Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu posso ter um colo que ainda está aberto, um colo que está fechando, dependendo do quanto tempo demorou, quanto tempo já houve a expulsão do embrião, e o útero já diminuiu de tamanho. Óbvio, se eu tinha um embrião ali dentro e ele foi eliminado, o útero vai estar diminuído em relação à idade gestacional que eu estava esperando. O beta-HCG ele pode estar decrescendo ainda, ou ele já pode ter negativado, dependendo do tempo que houve essa expulsão. E quando eu faço ultrassom, eu vou ver material amorfo na cavidade uterina. Aquela linha endometrial que a gente viu no ultrassom está bem mais espessada. O médico do ultrassom consegue ver esse material aqui dentro do útero. Tudo bem? Então, pelo quadro clínico, a gente consegue imaginar o que está acontecendo. O abortamento inevitável é o abortamento em curso, é o abortamento que está acontecendo neste momento. Veja que o embrião está passando pelo colo do útero nesse momento. Então, o que vai acontecer? O que isso aqui apareceu aqui em cima, gente? O embrião vai passar pelo colo do útero nesse momento. Então, essa paciente ela está com sangramento ativo e, às vezes, de grande volume. Às vezes, esse sangramento aqui assusta e a paciente vai chegar para a gente sangrando bastante. É raro acontecer do sangramento ser volumoso a ponto de alterar sinais vitais, principalmente, né, vamos lembrar, taquicardia primeiro, hipotensão, palidez cutânea, choque hemorrágico, que seriam as evoluções aí do sangramento. Mas vai estar sangrando bastante. Essa paciente ela vai estar com bastante cólica, o colo está aberto, geralmente isso vai irradiar para as costas, então ela está com uma cólica forte, sangrando bastante, e quando você faz o toque, o colo está aberto, ou então você sente a bolsa amniótica, né, ali no canal cervical, mostrando que esse colo está abrindo e esse embrião está sendo eliminado neste momento. Então, isso aqui é uma situação mais complicada, porque a paciente está com bastante dor, está com bastante sangramento. Então, a gente vai ver esse tipo de situação ali nos nossos pronto-socorros. Tudo bem? O útero pode estar incompatível, então ele pode estar menor já do que o tamanho dele,
dependendo do tempo de descida do embrião aí pelo canal cervical. E o beta-HCG, grande maioria das vezes, já está caindo, né, se você tiver a possibilidade de dosar. BCF, acreditem, pode estar presente ainda, o bebê pode estar vivo ainda, né? Ela está em processo de abortamento, o colo está abrindo, ela pode estar querendo eliminar esse material, mas o BCF ainda pode estar presente em alguns casos, mas também é uma situação que a gente não tem muito o que fazer. Quando a gente fala em abortamento infectado, a gente está falando basicamente de uma complicação do abortamento incompleto. Então, aquela paciente que teve um abortamento incompleto e ficaram restos de placenta, isso pode infeccionar. Geralmente, assim como um abortamento incompleto, a paciente ela pode ter um sangramento em pequena quantidade, porém, esse sangramento tem um odor bem fétido. Eu já vou responder o chat aí. Essa paciente ela pode estar com uma cólica leve ou ausente e o colo, olha, igualzinho o abortamento incompleto. O colo pode estar aberto, pode estar fechado, mas o útero já diminuiu, obviamente, o embrião já foi eliminado. O beta-HCG já sumiu, né? Já não é mais possível detectar, claro, provavelmente esse abortamento ocorreu há bastante tempo. E isso está muito associado à manipulação da cavidade uterina, principalmente abortamentos provocados, em que existe uma maior possibilidade aí de nós termos a levar a infecção. Como que eu faço para ver isso aqui? Levar a infecção para dentro da cavidade uterina. Vamos ver aqui. Temos duas dúvidas aqui nesse momento. Nessas duas situações, eu posso primeiro ver se consigo escutar o BCF, não tem necessidade de fazer cardiotoco. Vamos lá. Primeira coisa, tem que lembrar que nós estamos falando de sangramento na primeira metade da gravidez. Cardiotocografia é um exame que a gente faz só após 28 semanas, ou seja, só no terceiro trimestre de gravidez. Então, nós não vamos fazer cardiotoco em situação nenhuma nessas pacientes aqui. Sempre que eu tiver diante de uma gestante de mais de 12, 13 semanas, primeiro eu tenho que tentar escutar o batimento cardíaco sim, né? A gente vai ver qual que é a conduta e aí... A gente vai ver qual que é a conduta daqui a pouco, mas sempre primeiro tenta escutar o BCF, principalmente para poder tranquilizar a gestante, e num segundo momento a gente vai partir para fazer o ultrassom. Tudo bem? Cardiotoco nem pensar. De nada. A borra de café pode indicar ameaça de aborto? Vamos lá. O que é a borra de café? O sangramento em borra de café, que a gente chama, o sangue escuro, significa o quê? Sangue velho, tá? Então é igual quando você se corta. Você se cortou. Se você comprimir e não dar ponto, vai formar uma casquinha ali. Essa casquinha é sempre de cor mais escurecida. O sangue envelhecido, o sangue coagulado, ele vai adquirir uma coloração mais escura. Então, o sangramento em borra de café é um sangramento que provavelmente já parou, não está sangrando mais. Porque se estiver sangrando, vai ser vermelho vivo, tudo bem? Então, pode aparecer aí no fundo da calcinha ou na hora de se limpar por causa, né? Fui ao banheiro, fui me limpar e saiu uma sujeirinha, né? Essa sujeirinha, essa borra de café, provavelmente é um sangue que não está mais sangrando. Então, é um bom sinal, na verdade. Quando tem sinal, bom sinal comparado com o sangue vermelho vivo, né? Claro que não ter sangramento nenhum é um sinal melhor. Beleza? De nada. Por último, aqui, ó. Então, esse abortamento infectado, como eu falei, ele vai estar associado à manipulação da cavidade uterina, e principalmente em casos em que houve aborto provocado, né? A paciente tentou abortamento, então é muito difícil a gente conseguir abordar essas pacientes e perguntar. Ninguém chega no hospital falando,
eu tentei fazer um aborto em casa e não deu certo, né? Mas a gente desconfia que isso aqui aconteça. E vai estar associado a endometrite, que nada mais é infecção da cavidade endometrial. E aí, isso aqui geralmente é polimicrobiano, porque são bactérias vaginais, e aí o esquema de antibiótico vai ser um esquema bem amplo, com pelo menos 3 antibióticos, tratamento bem prolongado aí. Tudo bem? Olha lá, polimicrobiano, certo? Quando eu falo da última situação, que é o abortamento retido, significa que o embrião ainda não foi eliminado. Então, eu só consigo descobrir isso aqui no ultrassom, quando eu não vejo mais o BCF. Essa paciente aqui, ela pode ter tido um sangramento, ou pode estar sem sangramento nenhum no momento, porque ela não eliminou material. Como ela não eliminou material e o colo não abriu, a cólica vai estar ausente, ela não vai ter cólica, o colo vai estar fechado na hora que você fizer o toque vaginal. E aí eu posso ter um útero diminuído, dependendo há quanto tempo esse bebê já foi a óbito. Às vezes foi a óbito faz 20, 30 dias, você só conseguiu identificar agora. Ou pode estar do tamanho normal, se o óbito foi mais recente. E o BCF vai estar diminuído ou ausente, né? Se o bebê já foi a óbito, geralmente a placentinha não está mais bombeando sangue, não está mais funcionando, e aí não está mais produzindo beta-HCG, tá? Então, eu consigo ver, olha aqui, olha como é que aparece uma gravidez no ultrassom. O saco gestacional sempre é em preto, tem que lembrar que líquido no ultrassom é sempre preto, então aqui está o saco gestacional, e aqui eu tenho o bebezinho, tá? Sempre no começo da gravidez a gente mede o bebê do comprimento da cabeça até a nádega, geralmente com mais de 5 milímetros, eu já consigo ver o batimento aqui cardíaco, um pontinho piscando no meio dessa imagem que é o embrião. Se o bebê tem mais de 5 milímetros e eu não estou vendo o embrião, eu tenho que desconfiar fortemente aí de um abortamento. Tudo bem? Abortamento daí, nesse caso, retido. Então, quando eu faço o diagnóstico de abortamento, independente da fase que eu estou, eu vou ter várias opções de tratamento. Então, eu posso simplesmente esperar, então a conduta expectante, que significa o quê? Vou aguardar a evolução natural dessa situação. Eu tenho a conduta intervencionista, que eu vou fazer o quê? Internar a paciente para poder resolver essa situação. O que eu tenho de conduta intervencionista? Eu tenho a curetagem, que é uma raspagem que é feita por baixo no centro cirúrgico com anestesia. Geralmente não tem corte nenhum, é bem tranquila e é uma limpeza. É como se eu te desse uma mão e uma colher e pedisse para que você raspasse todo esse mamão, tá? Para a gente poder fazer a limpeza e retirada de todo o material. Existe também a MIU, que é a aspiração manual intrauterina, é utilizada uma sondinha com uma seringa, cria-se um vácuo para aspiração e é retirado todo esse material. E existe a indução do abortamento com misoprostol. O misoprostol, a gente viu na aula de interrupção da gravidez que ele é uma prostaglandina que serve para indução do parto. Nesse caso aqui, eu vou utilizar para indução do abortamento. Claro que lá no parto a gente viu que a dose é 25 microgramas a cada 6 horas. Aqui eu estou falando de 800 microgramas, tá? De uma vez, então são doses 32 vezes maiores. O misoprostol, que é utilizado, né? Muita gente conhece como Citotec, que era vendido lá no Paraguai. A mulherada ia lá no Paraguai buscar Citotec para provocar abortamento. Então, são essas as opções de intervenção que a gente vai ter. A opção entre a curetagem e o AMIU, ela depende da experiência do obstetra e da
opção do obstetra. As duas geralmente têm as mesmas, vai fazer a mesma coisa, que é o esvaziamento uterino. A indução com misoprostol, ela vai servir para ver se provoca uma contração uterina, para ver se o útero elimina esse embrião, sem precisar de um dos dois procedimentos cirúrgicos, que devem ser feitos com anestesia. Tem que lembrar que a curetagem, que é a raspagem, só pode ser feita se não houver mais embrião dentro do útero ou se a gestante estiver com menos de 12 semanas. Se a gestante estiver com mais de 12 semanas e o embrião estiver dentro do útero, ou seja, um abortamento retido com mais de 12 semanas, não é para fazer curetagem, porque com 12 semanas já começa a formação óssea, vocês lembram lá da embriologia do primeiro ano? E aí, se você fizer a raspagem com o embrião, com espículas ósseas, eu posso ter lacerações do trajeto, laceração da cavidade uterina e hemorragia. Tudo bem? Então, nesses casos, a gente opta aí por fazer a indução com misoprostol inicialmente para poder eliminar esse embrião. Então, quando a gente volta aqui na classificação, quais são os melhores tratamentos para cada uma dessas situações? Então, veja que, na verdade, ameaça de aborto, tá tudo bem com o bebê, eu vou fazer o quê? Conduta expectante, eu não tenho que fazer nada. O que vocês vão ver sendo feito nas maternidades? Médico orientando repouso. Repouso trata síndrome genética? Trata aneuploidia? Não. Repouso trata hipotireoidismo? Não. Repouso trata diabetes? Não. Repouso trata trombofilia? Não. Repouso trata infecções? Não. Repouso não trata nada. Repouso não garante o futuro da gravidez. Então, teoricamente, não existe nenhuma evidência científica de que repouso na ameaça de aborto ajude em nada. O que mais que vocês vão ver sendo feito aí nas maternidades? Utilização de uma medicação que é chamada de Utrogestan, que é uma progesterona. Progesterona trata aneuploidia? Não. Nem diabetes, nem hipotireoidismo, nem infecções. Então, não existe evidência científica nenhuma de que progesterona segura a gravidez. Então, nem o repouso e nem as progesteronas têm evidência científica forte provando que tem algum benefício. Mas vocês vão ver isso sendo prescrito por quase todos os médicos, né? Então, ó, fica de repouso, já dá um atestado de 15 dias para a mulher, dá progesterona. Se for para abortar, vai abortar, infelizmente. Claro que você nunca vai falar para o paciente isso. Ó, se for para abortar, vai abortar, né? Tem que ser delicado, explicar que a grande maioria dos abortamentos são de origem genética, e infelizmente não tem tratamento, então tem que aguardar. E tranquilizar ela que muitas mulheres têm ameaça de aborto e que a grande maioria das vezes dá tudo certo. Então, nas ameaças de aborto, conduta expectante, não tem que fazer nada. Se a gestante teve um aborto completo, já eliminou tudo, eu vou fazer o que com ela? Orientar só. Provavelmente daqui 1 mês ou 2 ela vai voltar a ovular e vai voltar a menstruar. Então ela não precisa esperar para engravidar de novo. Ela pode engravidar no primeiro fluxo menstrual. Ela não precisa de procedimento cirúrgico nenhum. Ela não precisa de absolutamente nada. Tudo bem? A dúvida da Viviane aqui, eu vou responder daqui a pouco, Viviane. Se você aguardar um minutinho, já vou tirar a sua dúvida, tá?
Quando eu falo de abortamento incompleto, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Então, eu tenho material dentro do útero e a paciente ainda está com um pouquinho de cólica e um pouquinho de sangramento. Eu tenho duas opções nesses casos, tá? Eu posso proceder ao esvaziamento uterino com curetagem, com amiú ou com misoprostol. As três opções são opções plausíveis aqui nesse momento. Ou eu posso adotar a conduta expectante. Conduta expectante significa que eu vou esperar para ver se essa mulher termina de eliminar esses restinhos da placenta e aí eu evito o procedimento cirúrgico. Eu coloquei um asterisco aqui porque isso é muito importante, a gente precisa discutir certinho com a gestante, explicando os benefícios e os malefícios de ter que internar agora ou esperar. Basicamente, se ela esperar, claro, é um procedimento mais natural, ela evita todos os riscos anestésicos e evita os riscos cirúrgicos, né? Basicamente, o que a gente tem de risco cirúrgico da curetagem? Fora infecção e hemorragia, que é risco de qualquer cirurgia, né? Eu estou entrando com uma cureta, que é uma colherzinha bem comprida lá por baixo, para tentar raspar o útero. Então, eu posso perfurar o útero, essa é uma das complicações. Eu posso raspar demais o útero e formar aderências dentro da cavidade uterina. Essas aderências a gente chama de sinéquias, e a paciente pode ter amenorreia secundária por causa disso daí. Então, a gente chama isso de síndrome de Asherman. E como eu estou passando várias vezes pelo colo, esse colo ele pode perder a consistência, perder a sua firmeza, uma situação que a gente chama de insuficiência istmo-cervical, que pode levar a partos prematuros. A gente vai comentar isso lá na aula de prematuridade. Então, às vezes a conduta expectante ela se torna uma aliada aí nesses casos e é por isso que tem que ser bem discutido com a paciente. O risco que ela corre de adotar a conduta expectante é qual? Risco de infeccionar. Geralmente, se a paciente ainda está com um pouquinho de sangramento, eu oriento ela a esperar alguns dias. A pergunta que a Viviane fez, deixa eu voltar aqui, é a seguinte: no caso de abortamento retido, o embrião morto não causa infecção? Então, a resposta basicamente é a mesma para os abortamentos incompletos. Existe risco de infecção? Existe. Geralmente, o que os livros trazem? Que pode aguardar até 30 dias, viu? Então, até 30 dias eu posso adotar conduta expectante com risco mínimo de infecção. Claro que você pode esperar menos tempo. Geralmente, eu oriento as pacientes a aguardarem alguns dias e, se parar de sangrar e parar a cólica, repete o ultrassom. E aí a gente, se não tiver material, ela evoluiu para o abortamento completo. Se ainda tiver material, a gente pode conversar novamente sobre se continua aguardando ou não. O João perguntou aqui se quando já teve algum abortamento, aumentam as chances da mulher ter outros nas próximas gestações. Se a causa for genética, viu, João? A probabilidade é a mesma para gestações normais, tá? Então, pode ser que seja só coincidência. Agora, se a causa for materna, aumenta o risco sim, tá? Então, se a mulher tem diabetes, ou tem um hipotireoidismo, ou tem alguma doença, né, alguma trombofilia, que é uma SAF, aumenta a chance, tá, de ter abortamento novamente. Vou deixar esse chat aqui. Vamos continuar. Se eu tiver diante de um abortamento inevitável, que é quem? Quem é essa paciente aqui? Aquela que está com bastante sangramento e bastante cólica. Quando você faz o toque, o colo está aberto. E aí você tem certeza de que ela está em processo de abortamento. Essa paciente aqui, ela está com bastante dor. Essa é uma paciente que
você vai fazer o quê? Internar ela, tá? Fazer medicação para dor, claro, e pode aguardar aí para ver se ela termina de eliminar esse material, desde que, né, consiga ficar com um nível suportável de dor aí. Você pode explicar para ela que provavelmente ela está em processo de abortamento. Nós vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Mas não tem nenhuma medicação, não tem nenhum tratamento, não adianta amarrar o colo do útero ali, não adianta fechar as pernas. Igual eu falei, se for para acontecer o abortamento, infelizmente vai acontecer, tá? Abortamento infectado, a gente sempre vai proceder o esvaziamento do útero. Tem que fazer o esvaziamento, geralmente com amiú ou curetagem, para poder tirar o material infectado de dentro da cavidade uterina e fazer antibiótico terapia tríplice. Geralmente a gente vai entrar com uma medicação antibiótica para gram-positivos, gram-negativos e anaeróbicos, porque a flora vaginal completa que pode ter ascendido para a cavidade endometrial. Tá? Então, nesses casos infectados, sempre tem que fazer esvaziamento uterino. E nas pacientes com abortamento retido, a mesma coisa que o incompleto. Eu posso adotar a conduta expectante ou eu posso proceder o esvaziamento uterino. A conduta expectante no abortamento retido, ela é uma conduta melhor. Veja que o risco de infecção, que a Viviane perguntou ali agora há pouco, o risco de infecção no abortamento retido, ele é menor do que o risco de infecção no abortamento incompleto. Por quê? No abortamento retido, pessoal, quem tiver com o microfone ligado, dá uma desligada aí. Se a mulher está com abortamento retido, significa que a bolsa, né, o saco gestacional não se rompeu. Então, a proteção natural para a ascensão das bactérias não foi perdida. Então, o risco de infecção é menor. Então, eu coloquei aqui o esvaziamento uterino, botei um asterisco só para a gente lembrar que se o embrião está lá dentro, eu preciso fazer com que ele saia se a mulher, que eu preciso eliminar esse embrião por baixo antes de fazer a curetagem ou a amiú, se a mulher tem mais de 12 semanas, tá? Então, se o bebê tiver mais de 12 semanas e estiver lá dentro ainda, tenho que fazer a indução com misoprostol antes. Da minha prática clínica, desde que eu comecei a atender consultório, eu tive 5 ou 6 pacientes que tiveram abortamento até hoje. Todas eu adotei conduta expectante. Claro que pacientes orientadas, que se precisar de qualquer coisa elas vão me avisar, né? Todas adotamos a conduta expectante e todas evoluíram para abortamento completo sem nenhuma intervenção até hoje. Então, todas ficaram nas suas próprias casas, né? E aí, algumas delas já até ganharam nenê depois disso, tá? Então, a conduta expectante é uma conduta bacana. No hospital, pacientes do plantão, pacientes do SUS, que não têm um acompanhamento adequado, vocês vão ver o quê? A maioria, grande maioria, sendo internada para ser submetida a um procedimento de intervenção, 99% das vezes, curetagem uterina. Então, a maioria das pacientes com abortamento vai acabar indo para curetagem. Mas a conduta expectante, na minha opinião, é muito melhor e aí é muito menos invasiva para a paciente, ela pode ficar na casa dela e aí vai ser bem melhor. Professor, tem AMIU no SUS? Tem sim. Dos hospitais que eu trabalhei aqui em Maringá até hoje, eu já vi na Santa Casa AMIU. Tem sim, tá bom? Pergunta do Moisés. É verdade que gestações por inseminação artificial têm mais chance de abortar? É verdade, Moisés, tá?
O que acontece é que muitas vezes a mulher ela tem alguma dificuldade de engravidar por deficiência de produção de algum hormônio ou mesmo progesterona. Então, como existe a possibilidade de abortamento maior, é por isso que os médicos que fazem fertilização não implantam um embrião apenas, né, quando eles fazem a FIV, que é a fertilização in vitro. Eles acabam implantando 2 ou 3 embriões, conforme aí a discussão com a família. Claro que depende de uma série de fatores, idade da mãe principalmente, porque aí se ela for mais jovem, vou implantar menos embriões, porque ela tem a chance de tentar novamente. Se ela for uma gestante um pouquinho mais velha, aí geralmente já se implantam mais embriões para a gente não perder esse tempo aí, né, precioso, caso não dê certo a FIV. Alterações anatômicas do útero influencia? Não. O próprio nome já fala. São variações anatômicas. Variações anatômicas não dificultam gravidez, não causam abortamento. Se você tiver malformações uterinas, é diferente. Então, se eu tenho um útero septado, se ocorrer a implantação desse embrião no septo, onde não vai ter vascularização e endométrio para desenvolvimento da placenta, aumenta a chance de abortamento sim. Mas se a implantação do embrião for na parede uterina normal, não tem diferença nenhuma. Mas variações anatômicas, posição de útero, né, o exemplo que você colocou aí, retroversão, não interferem nas taxas de abortamento. Vamos seguir aqui rapidinho. Deixa eu ver que horas são. Nós começamos. Ixi, Maria. Então, quais são os cuidados com essas pacientes aqui? Olha só. O paciente abortou, já consegui resolver orientação sobre métodos anticoncepcionais. Então, todas as pacientes têm que sair da maternidade bem orientadas, principalmente aquelas que engravidaram sem ter o desejo de engravidar. Se a paciente queria engravidar, ela vai poder engravidar normalmente na maioria das vezes. Em algumas situações a gente vai pedir para aguardar um pouquinho mais. Todas as pacientes têm direito a atestado de 15 dias. Esse atestado, veja que não é um atestado físico. Se a mulher quiser trabalhar, ela pode? Pode. O atestado é mais um atestado psicológico. Ela perdeu o bebê dela. Mesmo aquelas que não sabiam que estavam grávidas, ela perdeu o bebê. Então ela tem direito a 15 dias de afastamento. Óbvio, não é uma licença maternidade, mas ela vai ficar em casa aí nesse período de luto. E sintomáticos? Sintomáticos são o quê? Remédio para dor, se tiver. A grande maioria das pacientes não precisa de medicação nenhuma. Olha, você teve um abortamento completo, ou então fez um procedimento de curetagem ou AMIU, não precisa de remédio nenhum, vida normal. Se a paciente fez curetagem, o melhor é evitar a gravidez por pelo menos 3 meses. Por quê? Porque eu raspei todo o endométrio dessa paciente. O endométrio dela ficou bem fininho. E se ela engravidar em seguida novamente, o que vai acontecer? O embrião não vai ter endométrio suficiente para se implantar de novo. E aí existe uma maior chance de um novo abortamento. Então, se fizer curetagem, o ideal é esperar um pouquinho mais para poder engravidar. Então, se eu tenho uma gestante mais velha, que não pode ficar esperando muito tempo para engravidar novamente, conduta expectante se torna ainda melhor, porque se ela eliminar espontaneamente, não precisar do procedimento cirúrgico, é melhor, ela vai poder engravidar novamente mais rapidamente. Existe uma situação que chama abortamento habitual, que significa o quê? Que a mulher está abortando repetidamente. Então, a gente considera abortamento habitual ou de repetição 3 ou mais episódios de abortamento. E na prática, é neste momento que eu preciso investigar a causa do abortamento. Primeira vez que abortou, muito provavelmente foi alguma síndrome genética.
Segunda vez, coincidência. Abortou a terceira vez, vamos investigar. E a principal causa, né? Claro que, considerando que eu já vou ter solicitado glicemia no começo do pré-natal, TSH no começo do pré-natal, eu vou investigar doenças diferentes, né? Porque as rotinas do começo do pré-natal eu já pedi. As sorologias eu já vi, TSH eu já vi, a glicemia eu já vi. Lembra da aula de pré-natal? Esses exames têm que ter sido solicitados no pré-natal. Agora estou pensando em exames diferentes e eu vou falar, e a gente vai pensar na síndrome do anticorpo antifosfolípido, que são as trombofilias, que é aumento da chance de desenvolvimento de trombos, tá? Que é o coágulo do sangue dentro do vaso. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, mas é importante vocês saberem nesse momento que normalmente se investiga a partir de 3 ou mais episódios. Não é para achar um absurdo o médico não pedir nenhum exame caso você tenha um abortamento. Não é para pedir mesmo, não está indicada a investigação nesse momento. A gente só vai investigar se tiver 3 ou mais casos. Existe, vai investigar as infecções genitais, DSTs e etc, né? Tá? Mas o SAF é o principal. Existe uma situação que chama gestação anembrionada. Olha o nome. Anembrionada. Então, não ocorreu o desenvolvimento do embrião. O saco gestacional vai crescer, porém não vai aparecer embrião. Essa gravidez ela evolui até certo ponto e depois, claro, vai acabar em sangramento e eliminação desse saco gestacional, porque não está se desenvolvendo o restante. Geralmente, o diagnóstico é feito com um saco gestacional maior do que 2 centímetros de diâmetro. Olha só. Então, eu tenho um saco gestacional cheio de líquido preto, mais do que 2 centímetros de diâmetro. Eu vou fazer o diagnóstico de gestação anembrionada. E eu vou tratar isso aqui como se fosse um abortamento. Só que não tem embrião, tá? Então, essa paciente aqui, ela vai acabar tendo sangramento a qualquer momento e vai eliminar esse saco gestacional. E a conduta vai ser a mesma. Eu posso adotar a conduta expectante, que é melhor, mas nas maternidades o que vocês vão ver sendo mais feito é a curetagem uterina. Beleza? Acabamos o primeiro momento da aula, o restante é bem mais rapidinho, tá? Então, os abortamentos são os mais completos, os mais difíceis. Vocês vão ver muitas e muitas e muitas pacientes com esse quadro de sangramento no começo da gravidez. No segundo momento, a gente vai falar rapidinho sobre gestação ectópica. Gestação ectópica significa o quê? Que eu tenho a implantação do óvulo fecundado e o desenvolvimento do embrião vai se dar fora da cavidade uterina. Uma gestação que está dentro do útero, normalmente, a gente chama de tópica. Existe uma situação que a gente pode ter que chama gestação heterotópica. Heterotópica significa que eu tenho um bebê tópico dentro do útero e um bebê ectópico fora do útero. Claro que eu vou me preocupar mais com o ectópico, que é o que vai causar complicação. Então, quando a gente fala em gestação ectópica, olha só, a incidência. 1% das gestações. E quais pacientes que têm... Aqui eu tenho mais ou menos a incidência das outras, dos sítios de implantação desse óvulo fecundado. A grande maioria das vezes isso acontece na tuba uterina, olha só, principalmente na região da ampola uterina. Então, aqui na tuba uterina é o sítio de maior frequência. Porém, a gente pode encontrar com mais raridade aí, gravidez ectópica no ovário, ou na cavidade abdominal, ou já no colo uterino, tá? Então, existem outros sítios, mas a grande maioria das vezes que vocês vão ver é aqui na tuba. Então, quais são os pacientes que têm maior fator de risco, têm mais chance de ter gravidez ectópica? São todas as pacientes que já tiveram algum procedimento cirúrgico na tuba.
Então, pacientes que foram submetidas à laqueadura, olha só, elas têm mais chances de ter gravidez ectópica. Ah, mas laqueadura, engravida com laqueadura? Engravida pós-laqueadura. Eu falei para vocês que os DIUs são o segundo melhor método. Então, a gente tem implante, DIU, depois vasectomia e laqueadura. Então, veja que fazer vasectomia ou laqueadura, que são procedimentos cirúrgicos, tem maior chance de... Deixa eu me posicionar aqui, que eu tô velho já. Pacientes que têm laqueadura ou vasectomia têm mais chance de engravidar que pacientes que usam DIU. Tudo bem? Então, pacientes que fizeram laqueadura ou salpingoplastia, que é uma plástica da tuba, quando a tuba ela está mais estreita, tem estenose, então ela não estava engravidando e precisou fazer uma cirurgia para dilatação da tuba, ou ela tinha uma hidrossalpinge, que é uma dilatação da tuba, e precisou fazer algum procedimento cirúrgico nessa tuba, ela tem mais chance de ter a gravidez ectópica na tuba. Alterações anatômicas da tuba, né? Qualquer alteração, principalmente a hidrossalpinge, que é uma dilatação da luz da tuba, então maior chance de durante a passagem, né, ocorrer anidação aí na tuba. Qualquer infecção na tuba ou infecção pélvica, principalmente quando há formação de aderências, essas aderências podem fazer modificações anatômicas na tuba e, consequentemente, aumentar o risco de gravidez ectópica. E uso de DIU. Então, pacientes que estão utilizando DIU também têm mais chance de ter gravidez ectópica. Veja que não é para vocês deixarem de usar o DIU, deixarem de colocar o DIU porque tem mais risco de aborto e mais risco de gravidez ectópica. A taxa de gravidez com DIU é a menor de todas, só perde para o implante. Múltiplos parceiros. Poxa, múltiplos parceiros faz ter gestação ectópica? Por quê? Porque pessoas que têm múltiplos parceiros têm mais chance de ter infecções pélvicas e, consequentemente, maior chance de ter desenvolvimento de gestação ectópica. E pacientes que já tiveram gestação ectópica prévia, principalmente aquelas que precisaram de cirurgia, se precisou de cirurgia na tuba, tem mais chance de ter gestação ectópica de novo. Tudo bem? Então, olha só. Essa aqui é uma foto de uma gestação tubária. Eu tenho o sonar aqui em cima, a cavidade uterina, o útero, e olha só onde apareceu o saco gestacional, a bolinha preta, ao lado do útero. Está fora da cavidade uterina, que tá aqui a cavidade uterina. Então, nesse momento aqui, o médico consegue ver uma gestação ectópica nos anexos ali. Não dá para saber exatamente se é na tuba ou no ovário, ele só consegue ver que isso está acontecendo fora do útero. Então, essa gestação ela vai continuar se desenvolvendo, esse embrião vai crescer, e o que vai acontecer a partir daí? Essa tuba, que é fininha, menor do que um dedinho, a tuba uterina, quando vocês tiverem a oportunidade de ver, ela é do diâmetro de uma caneta Bic. Essa tuba, com o desenvolvimento da gestação, ela vai romper, causando hemorragia. Essa hemorragia ela pode exteriorizar pela vagina e a mulher ter sangramento, ou ela pode sangrar para dentro da barriga, causando hemorragia intraabdominal. Tudo bem? E esse sangue vai acumular dentro da barriga e vai continuar sangrando, até que a mulher possa ter choque hemorrágico e óbito. Então, se nada for feito, é uma complicação que pode levar ao óbito. Nós queremos fazer sempre o diagnóstico aqui, antes da rotura tubária. A maioria das vezes que a gente faz o diagnóstico é aqui, depois da rotura tubária. Mas a quantidade de pacientes que tem choque hemorrágico é pequena, né? Eu acho que eu tive uma paciente que precisou ir para UTI depois da cirurgia, precisou transfundir durante a cirurgia, tinha sangrado muito até a realização do diagnóstico aí, pelo plantonista que estava no plantão, tá? Então, a gente quer
fazer o diagnóstico sempre antes da ruptura, mas infelizmente a maioria das vezes a gente faz aqui depois da ruptura da hemorragia intraabdominal, beleza? Então essa aqui é a história natural da gravidez ectópica. O que vai acontecer se nós não fizermos nada? Como que eu faço esse diagnóstico? Já que eu quero fazer o diagnóstico precoce, deixa eu só ver o chat aqui rapidinho. Quando acontece a ruptura tem dor, olha, vai sangrar dentro da barriga. E o sangue que cai dentro da cavidade abdominal causa irritação peritoneal. Então, ela vai fazer um quadro de abdômen agudo hemorrágico. Dói pra burro. Faz abdômen agudo, abdômen em tábua. Quando você faz o exame clínico do abdômen, ela faz sinal de peritonite. Então, aquele sinal da descompressão brusca, você aperta e solta. Na hora que você solta, ela pula de dor. Então, dói muito. Não tem como ter hemorragia intraabdominal e a mulher não ter dor. Então, vamos fazer o diagnóstico disso daqui. Como faz? Ultrassonograficamente é uma das maneiras de fazer o diagnóstico. A gente gostaria de conseguir fazer todos os diagnósticos ultrassonograficamente nessa etapa aqui, ó. Enquanto a gravidez está bonitinha lá, eu consigo visualizar o saco gestacional para-uterino, né, do lado de fora. Eu quero fazer o diagnóstico aqui. Existe uma outra maneira de fazer, que é pela dosagem seriada do beta-HCG. Existe um valor de beta-HCG para o qual, obrigatoriamente, eu tenho que ver saco gestacional. E esse valor é 1.500. Então, se eu dosei o beta-HCG e deu 1.500, eu tenho que ver saco gestacional dentro do útero. Se eu estou dosando esse beta-HCG, deu mais de que 1.500 e eu não consegui ver saco gestacional dentro do útero, isso é diagnóstico de gravidez ectópica. Mas onde está essa gravidez ectópica? Eu não estou conseguindo achar aqui pelo ultrassom. Não importa, é gravidez ectópica, está em algum lugar, pode procurar que vai achar. E a última maneira é pelo quadro clínico. O quadro clínico florido do abdômen agudo hemorrágico. Então, a paciente com dor abdominal intensa, que sabe que está grávida, às vezes está com pouco sangramento, às vezes está com muito sangramento vaginal, mas ela está com um quadro clássico de abdômen agudo. Então, sempre que vocês chegarem e atenderem uma paciente com abdômen agudo, ou seja, dor abdominal intensa, às vezes com sangramento ou sem sangramento, tem que lembrar de perguntar quando foi a última menstruação, para eu saber se a menstruação está atrasada, para saber se ela tem risco de estar grávida ou não. E um dos exames essenciais aí no diagnóstico é a solicitação do beta-HCG para aquelas que não sabem que estão grávidas. Se a mulher sabe que está grávida e não fez ultrassom ainda, abdômen agudo hemorrágico, a grande possibilidade de gestação ectópica vai para a cirurgia. O tratamento da gestação ectópica, olha só, ele também pode ser de algumas maneiras. A grande maioria das vezes o tratamento será cirúrgico. Então, por quê? Porque a maioria das vezes a gente faz o diagnóstico depois que a tuba já rompeu, então ela está com hemorragia dentro da barriga e eu vou precisar proceder à realização de uma laparotomia, que é o quê? A abertura da cavidade abdominal, e fazer o procedimento cirúrgico. Geralmente se faz a retirada da parte da tuba que rompeu. A gente faz uma salpingectomia. Tudo bem? Porém, o tratamento também pode ser expectante, principalmente nos casos de gravidez ectópica no colo uterino ou aquelas cujo beta-HCG já está diminuindo. E o tratamento também pode ser medicamentoso. Existem medicações que bloqueiam o desenvolvimento do embrião em desenvolvimento, e aí
a gravidez se encerra. Quando eu estou falando de cirurgia, existe a opção de fazer, além da laparotomia, uma laparoscopia. Laparoscopia significa fazer essa cirurgia por vídeo. Em que situações eu vou fazer a cirurgia por vídeo e em que situações eu vou fazer a cirurgia aberta? A cirurgia por vídeo eu vou reservar para os casos em que a gravidez esteja íntegra. Então, se a gravidez estiver rota, se a tuba estiver rota, laparotomia. Vou abrir a barriga toda da paciente. Eu tenho que lavar, tirar toda aquela quantidade de sangue. Se tiver íntegra, laparoscopia parece ser a melhor opção, minimamente invasiva. A conduta expectante, também, olha só, se o nível de beta-HCG estiver decaindo, ou seja, a paciente vai ter um abortamento da gravidez ectópica. Eu vou falar um negócio, né? Então, por sorte, não sorte de ter gravidez ectópica, claro, mas diante do diagnóstico de gravidez ectópica, se ela abortar espontaneamente essa gravidez ectópica, é melhor do que precisar de procedimento cirúrgico. Então, se o nível de beta-HCG está caindo, a paciente está bem, a tuba não rompeu, eu posso pensar em conduta expectante para essa paciente. E por último, o tratamento medicamentoso, que tem alguns critérios. Não é para fazer medicação para todo mundo. Então, quais são os critérios para a utilização do tratamento medicamentoso? Geralmente, são critérios que mostram que a gravidez está bem no começo, que é mais fácil eu bloquear o crescimento e desenvolvimento dessa gravidez. Então, o saco gestacional deve ter menos do que 3,5 cm. O BCF ainda não pode estar presente, ou seja, é um embrião pequeno, com menos de 5 milímetros. O beta-HCG ainda está menor do que 5.000. É claro que com mais de 1.500 eu já consigo ver o saco gestacional. Então tem que estar entre 1.500 e 5.000. Eu não posso ter uma gravidez muito adiantada. E é claro, a gravidez ectópica tem que estar íntegra. Se a gravidez ectópica estiver rota, laparotomia tem que ser realizada. Tudo bem? E qual é a medicação que a gente vai utilizar para bloqueio da gestação ectópica? A medicação é o metotrexate. Eu coloquei aqui a dose para vocês, 1 mg por quilo, é feita em dose única intramuscular. O metotrexate, ele é um inibidor de uma enzima que chama metiltetrafolato redutase. E essa enzima, ela é uma das enzimas que participa na síntese de DNA. Então, eu bloqueio a enzima que fabrica o DNA, bloqueio a multiplicação e o desenvolvimento das células do embrião e, a grande maioria das vezes, isso regride e é reabsorvido. Então, eu tenho que fazer isso em gravidez bem de comecinho e eu vou fazer o acompanhamento com beta-HCG seriado, ou seja, eu vou dosando o beta-HCG depois da injeção do metotrexate para ver se essa gravidez ectópica regrediu. Nossa Senhora. Na gravidez ectópica, com qual frequência ocorre esse aborto espontâneo? Larissa, eu não sei responder para você de cabeça qual é a porcentagem. A minoria evolui com abortamento espontâneo, tá bom? A maioria das vezes a gravidez vai progredir, na verdade, e se nada for feito, provavelmente a tuba vai romper e vai levar o choque, vai levar a hemorragia intraabdominal. Por lógica, eu imagino que a taxa de abortamento na gravidez ectópica é a mesma de taxa de abortamento na gravidez normal, tá? Mas eu não sei responder, eu preciso
pesquisar e aí, se você me lembrar, eu pesquiso mais tarde e aí eu trago a resposta para você. Então, na gravidez ectópica, a gente precisa utilizar essa medicação aqui. Esses critérios aqui são muito importantes, precisa saber isso aqui. Despenca, não cai em prova de residência, despenca. E às vezes eu resolvo cobrar, porque isso aqui é importante. Beleza? O tratamento expectante você só vai fazer se você tiver paciente estável com beta-HCG em queda. Então, geralmente, a paciente, você não vai colher um beta-HCG hoje pela primeira vez e colher daqui uns dias novamente. Geralmente, a paciente já tinha um teste de gravidez. Olha, eu já tenho um valor aqui. Aí você colhe um novo agora, hoje, e vê. Se tiver caindo, muito provavelmente você pode aguardar pela conduta expectante. Você não vai colher o primeiro agora para colher um depois. Você tem que ter um valor já para colher um hoje e ver se esse valor está caindo. Por isso que não vai ter risco. Você vai descobrir hoje se o valor está caindo e se essa gravidez, né, já não está em fase terminal aí, né, se é uma gravidez inviável. De nada. Última parte da aula, acho que eu termino até as 9h30 para poder começar com a próxima turma. A gente vai falar de doença trofoblástica gestacional, que é a última causa de hemorragia na primeira metade da gravidez. A doença trofoblástica gestacional é uma doença do trofoblasto. Vocês lembram lá da embriologia, do sincício trofoblasto, do citrotrofoblasto, né, do trofoblasto em desenvolvimento. Então, aquele tecido que vai se diferenciar na formação da placenta, esse tecido não está legal. Então, o que vai acontecer? Vai haver degeneração das vilosidades coriônicas. Então, tudo que vai virar a placenta e a bolsa amniótica, tá, vai haver degeneração e essas células vão começar a se multiplicar sem controle. Então, o trofoblasto vai sofrer uma hiperplasia. Lembrar que hiperplasia é aumento do número de células. E esse trofoblasto vai começar a se multiplicar descontroladamente. Eu falo brincando, né? E se vocês falarem que eu falei, eu nego até a morte. É como se fosse um câncer de placenta. As células da placenta vão começar a se multiplicar sem controle nenhum. A grande maioria das vezes, isso aqui não é um câncer. A grande maioria das vezes, a forma é benigna. 80% das vezes essa doença trofoblástica é benigna e a gente chama isso de mola hidatiforme. Porém, em 20% das vezes eu posso ter progressão disso aqui para uma forma maligna, sendo que em 15% a gente vai ter um quadro que a gente chama de mola invasora, com invasão local, e 5% coriocarcinoma. E isso aqui pode sofrer metástases para o resto do corpo, e o paciente precisar de quimioterapia e, né, é um tratamento mais agressivo para isso daqui. A grande maioria das vezes, doença benigna. Quantas vezes eu já vi mola invasora? Uma, tá? É raro disso aqui acontecer. Por que que a mola acontece? A mola acontece por duplicação dos cromossomos paternos. Isso aqui pode acontecer de duas maneiras, de maneira que a gente fala que é completa e de maneira incompleta. Vamos tentar entender como que acontece cada uma delas, porque isso aqui cai bastante em prova de residência para confundir vocês e eu não quero que vocês confundam. A mola completa, ela é uma mola diploide. Então, o que acontece aqui na mola completa? Eu tenho um espermatozoide normal que vai fecundar um óvulo sem núcleo. Então, esse material genético haploide do espermatozoide vai chegar lá e não vai ter com quem parear. E aí, o material genético do espermatozoide vai se duplicar. Então, tudo que eu vou ter aqui
é a formação da mola. Eu só vou ter o material genético do pai duplicado. Então, isso aqui vai ser completamente mola. Então, por isso que isso aqui chama completa. O único material genético que eu tenho é do pai. Isso é completamente do pai. Completamente mola. Como que acontece a mola incompleta? Isso aqui é o que a gente vê na mola completa. O trofoblasto bem hiperplasiado, com multiplicação de células e formação dessas vesículas, tá? Que são mini bolinhas de líquido, tá? Então essas vesículas aqui, é muito fácil de ver isso aqui no ultrassom. Por vezes a mulher elimina essas vesículas pela vagina, porque isso aqui começa a se multiplicar com bastante frequência. A mola incompleta, olha só, ela é uma mola triploide. Então eu vou ter um material genético do pai duplicado, mas é porque eu tive 2 espermatozoides entrando no óvulo, o que é muito raro. Então eu tenho 2 espermatozoides com um óvulo, é uma mola triploide. Então, se eu tenho material genético da mãe e do pai, eu vou ter desenvolvimento de um embrião. Então, além da mola, que é essa hiperplasia do trofoblasto, eu tenho formação de um embriãozinho também. Então, essa mola aqui não é completamente mola, ela é incompleta, porque além da mola, eu tenho embrião. Eu preciso que vocês não confundam isso daqui. Mola incompleta, triploide, e ela é incompleta porque ela não é completamente mola. Eu tenho embrião, e eu só tenho embrião porque eu tenho material genético da mãe e do pai. Tudo bem? Então, essa classificação é importante, cai bastante nas provas. Como que é o quadro clínico dessa paciente? Veja que esse trofoblasto está se desenvolvendo ali dentro da barriga da mãe. Então, essa paciente ela vai ter bastante material dentro do útero e aí ela vai ter sangramento. Geralmente, esse sangramento é indolor. O colo não abre, porque não sai embrião por ali. Ela vai ter o quê? Um útero bastante aumentado de tamanho. Esse material dentro do útero está crescendo, crescendo, crescendo. E frequentemente você consegue palpar o útero pelo abdômen mesmo com idades gestacionais pequenas. Poxa, a última menstruação dela foi faz 6 semanas, mas eu estou palpando o útero, né? Como eu tenho muito tecido placentário em desenvolvimento, a paciente vai ter náuseas e vômitos com mais frequência, porque ela vai estar produzindo mais beta-HCG. Então, vai ter vômitos incursivos, às vezes frequentemente fazendo quadro de hiperêmese gravídica, que é aqueles vômitos excessivos que levam à perda de peso. Então, essa paciente nossa vai ter mais náuseas e vômitos que o habitual. E ela pode eliminar essas idátides, que são essas vesículas cheias de líquido pelo canal vaginal. Nem todas eliminam essas idátides, tá? Mas isso pode acontecer. De exames laboratoriais, frequentemente eu tenho exame, dosagem de beta-HCG maior do que 100 mil, né? Só para vocês lembrarem mais ou menos e compararem o valor. Para eu ver o saco gestacional, eu preciso de 1.500, né? Para eu pensar em uma gravidez que não tem BCF ainda, eu estou falando em 5 mil de beta, aqui eu estou falando em 100 mil. Então, são dosagens altíssimas de beta-HCG. E no ultrassom eu vou ver essa massa heterogênea, tá? Uma massa dentro do útero, né? Estou só mostrando para vocês aqui, ó, aparecimento, dá para ver várias vesículas dentro do útero. Essa última foto aqui ficou um pouquinho melhor, ó, várias bolinhas pretas, né? Várias bolinhas pretas não são vários sacos gestacionais, aqui não tem 8 bebês, são várias idátides. Então é bem fácil de ver porque o útero está bem aumentado de tamanho. Às vezes faz uma imagem que a gente chama de imagem em flocos de neve, né? Alguém achou que isso aí parecia flocos de neve. Tudo bem? O tratamento da mola é sempre esvaziar o útero. Esse tumor placentário, esse crescimento desenfreado de células está aumentando demais e aí a gente tem que esvaziar o útero, tá? E geralmente por aspiração ou
curetagem uterina. Indução com misoprostol não cabe nesse caso aqui. A gente vai estar falando de curetagem ou aspiração. Eu tenho que esvaziar o máximo esse útero para retirar o máximo de células placentárias ali de dentro, para que isso pare de crescer e não vire uma doença maligna. Todas as vezes isso aqui vai para anátomo patológico para eu saber se eu já estou diante de uma doença maligna ou não. Tudo bem? Então, tenho que esvaziar o útero em todos os casos de mola. E depois disso, para finalizar, todos os casos de mola têm que ser seguidos rigorosamente. Por quê? Porque isso aqui pode malignizar, pode apresentar metástase. Então, como que é feito esse acompanhamento? Beta-HCG semanal. Veja que depois do esvaziamento uterino, eu vou precisar dosar os níveis de beta-HCG semanalmente. Eu espero que esses níveis estejam caindo progressivamente. Vou dosando semanalmente, dosei e ficou negativo. Após 3 resultados negativos, aí eu vou começar a espaçar as dosagens para 15 dias e depois de mês em mês até 6 meses. Tenho que fazer esse acompanhamento rigorosíssimo. É importante que as pacientes entendam que elas vão precisar colher sangue toda semana, porque é arriscado elas terem câncer, tá bom? Quais são os sinais de alerta durante o acompanhamento rigorosíssimo que a gente está fazendo? Se o beta-HCG começar a subir. Se o beta-HCG começar a subir, significa que eu não retirei o material placentário e aí talvez precise recuretar ou refazer a aspiração manual intrauterina. Ou se depois de 6 meses ainda o beta não tiver negativado, pode ser que eu tenha células produtoras de beta-HCG espalhadas por aí, e nesses casos aí eu preciso investigar metástases, tanto metástases locais com ultrassom transvaginal, quanto metástases à distância, e o principal sítio de metástase das molas datiformes são os pulmões, então tem que fazer a investigação. Fez diagnóstico de câncer, nós vamos mandar para os médicos de verdade, os oncologistas. Nós encerramos aqui a nossa parte, né, e vamos mandar para alguém que sabe alguma coisa de câncer. Nós precisamos saber fazer o acompanhamento rigoroso disso daqui, tá? Isso daqui, quais são os sinais de alerta no acompanhamento, eu provavelmente devo perguntar para vocês. Como que deve ser feito o acompanhamento da mola, provavelmente eu vou perguntar para vocês, porque talvez vocês vejam algum casinho aí de mola durante o internato de vocês. Tentei resumir aí em 1h30, as 3 causas de sangramento da primeira metade da gravidez. Eu espero que, se tiver ficado alguma dúvida, todos vocês têm liberdade para me mandar direct no Instagram para perguntar, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem nesse tempo todo, podem me mandar mensagem, a gente vai tirando dúvidas aí. Só vou responder a mais uma dúvida aqui da Júlia, né? Mais outra dúvida aqui. Então, a Júlia perguntou se a AMIU é melhor que curetagem. Em geral, igual eu falei, os dois têm o mesmo resultado, viu, Júlia? Depende muito da experiência do obstetra. A AMIU, ela acaba sendo um pouquinho melhor nos casos de mola, porque eles acreditam que se você fizer raspagem no endométrio, pode fazer disseminação dessas células para dentro do miométrio e atingir vasos sanguíneos e facilitar metástases. Mas, em geral, igual eu falei, o que vocês vão ver, na grande maioria das vezes, é curetagem para todos os casos. A AMIU é bem mais raro de fazer, apesar de ter no SUS, sim, né? Mas como é mais raro, a maioria dos médicos acaba optando por fazer curetagem. Em eficácia, basicamente a mesma coisa. A Cíntia perguntou se existe a possibilidade da mola regredir. Espontaneamente não, Cíntia. As células começam
se multiplicar, 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 isso aí vira um tumor descontrolado, isso aí cresce para burro, né? Não regride espontaneamente, não. Tem que fazer esvaziamento uterino, sim. Beleza? Eu vou encerrar a gravação, eu vou encerrar a aula aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem, direct. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus aí. Tchau.